Um episódio muito importante sobre preparação para a residência, provas, um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Eu sou o Lucas, mais uma vez apresentando esse podcast. Do meu lado, minha companheira de bancada, Maria Larissa. Seja muito bem-vinda para mais um episódio. Obrigada, Lucas. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada aqui do Juntando os Pontos. Prazer estar com vocês para mais um episódio. O tema de hoje é um tema muito interessante, que eu acredito que vai influenciar aí para muita gente direcionar um pouco mais sobre a sua preparação para a prova de residência aí no final do ano. Com a gente hoje, a gente tem nosso professor, Danilo Coelho, é médico, pesquisador e professor com foco em medicina preventiva, equidade de saúde e saúde e sustentabilidade. Tem doutorado em biotecnologia, mestrado em políticas públicas em saúde e especialização em bioética. E nosso professor aqui da aluno da sala, esse adendo aí a mais. Professor, um prazer receber o senhor para esse episódio de hoje. Satisfação minha, Larissa, estar aceitando esse convite. Maravilha, a gente já pode começar, então, primeiro do começo, né? A gente sempre gosta de trazer os convidados aqui e saber um pouquinho da história da pessoa que trouxe ela até aqui, já que o nosso foco vai ser em provas, em preparação, em currículo. Eu imagino que tem uma parte de pesquisa sua muito importante, enfim. Nos conte um pouquinho da sua trajetória, só para introduzir esse papo e para a gente conhecer um pouco melhor. Perfeito, eu sou Danilo Coelho, né? Tenho uma família que é do sertão de Pernambuco, mas nasci aqui em Recife. E quando comecei minha carreira como estudante de medicina, eu comecei aqui na Federal de Pernambuco. Estudei 6 meses na Federal de Pernambuco e descobri que existiam novos currículos de medicina sendo implementados no Brasil, em Campinas, Marília, na Estadual de Londrina. E quando eu descobri, estando aqui na Federal, eu fiquei encantado por essas novas modalidades de ensino da medicina. Sempre gostei muito de ensinar e de discutir educação. E fui atrás, recomecei meu curso de medicina. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço, pelo menos. Se vocês conhecerem outros, vocês me falem, por favor, que eu vou querer conhecer pessoalmente essa pessoa que recomeçou um curso de medicina. Eu entrei, comecei estudando, depois tranquei, fiz um novo vestibular, porque naquela época não existia um vestibular único, não existia uma prova única, né? Então, saí da Federal, fui fazer vestibular lá no noroeste do estado do Paraná e recomecei o curso na Estadual de Londrina, mas dentro de um currículo completamente diferente, né? Nessa época, Londrina era a segunda faculdade que havia implementado o PBL, né? O ABP, né? O Ensino Baseado em Problemas, no Brasil. E eu fui da segunda turma de PBL de Londrina, me formei lá e tenho uma relação, desde a época de interno, muito próxima com concursos em geral, né? E por isso que eu me sinto à vontade para falar sobre concursos médicos e concursos na vida do médico, porque desde que eu era interno, eu já tinha essa preocupação com concurso e enquanto meus colegas estudavam para concurso de residência médica, naquele momento eu achei que era mais interessante para mim estudar para fazer concurso para conseguir uma carreira pública boa, né, que me interessasse. Eu gostava nessa época de diplomacia da saúde e comecei a estudar para concurso e passei no concurso, né. No lugar de fazer residência, eu fui assumir, né, em Brasília como um profissional, né, ligado à presidência da República, trabalhando com políticas públicas, né. Trabalhei muito tempo com assistência humanitária, representando o Brasil em alguns colegiados de assistência humanitária. E tudo isso porque eu havia passado num bom concurso público, né, e terminou que eu fiquei morando 13 anos em Brasília, trabalhando com políticas públicas, muito próximo do Ministério da Saúde, mas não era lotado no Ministério da Saúde. E nesse período todo eu tive oportunidades de vivenciar uma medicina que é um pouco diferente, né, do que vocês e os ouvintes aqui do podcast, que escutaram a temporada 1 inteira, a temporada 2, que estão começando a ouvir a temporada 3, vão ver que é uma carreira, digamos, uma trajetória na medicina que é um pouquinho diferente, né, que eu chamo de heterodoxa, porque eu comecei trabalhando com políticas públicas, né. Nesse período eu morei 1 ano no Sudão, né, trabalhando, eu tinha um sonho Vamos mudar o tema do podcast, vamos falar de vida. de possibilidades da carreira médica, né? Mas eu acho que é isso, assim, no Sudão eu tinha um sonho de ser médico sem fronteira, né? E aí fui para lá para trabalhar com Médicos Sem Fronteira, morei 1 ano em Khartoum, na capital do Sudão.
Antes disso, eu tinha trabalhado com assistência humanitária ligada ao Haiti, né? Então, eu fui várias vezes ao Haiti trabalhar com ajuda humanitária lá. E só depois de retornar para o Brasil, aí já estou nos anos 2010, 2011, 2012, é que eu comecei a reaproximar da assistência médica, né? E me afastei um pouquinho das políticas públicas, ou continuei nas políticas públicas, mas não exclusivamente, né? E comecei a atuar também como médico, e tenho desde então uma experiência grande na atenção primária, principalmente, né? Trabalhei como médico na atenção primária de Mamanguape, no interior da Paraíba. Fui residente de medicina de família e comunidade muitos anos depois de formado, né? Em medicina de família e comunidade, mas aí eu já tinha feito um mestrado em políticas públicas, já tinha feito uma especialização na UNB em bioética. Então, veja, eu tive uma formação muito heterodoxa, né? E até chegar nesse momento em que eu saio de Brasília, vou para Paraíba, trabalho na atenção primária da Paraíba e, em seguida, me mudo para Recife. E muito do que me trouxe a Recife foram as possibilidades de ensino, né? Eu sempre gostei de ensinar, como eu falei, sempre gostei da educação médica desde a época de estudante de medicina. E agora, depois de ter estudado, feito mestrado e trabalhado em diversos cenários, né? Desde cenários de países que estão em guerra, né? Que têm conflitos internos graves, né? Até países que sofreram com grandes desastres naturais, como foi o caso do Haiti, né? Eu estive lá logo depois do grande terremoto de 2011, quando morreram mais de 100 mil pessoas num único evento, né? de terremoto. E com toda essa experiência eu me senti confortável para conversar, né, com os alunos, ensinar e fazer pesquisa, e foi assim que eu voltei para Recife, né, para ensinar. E desde que eu voltei para Recife, eu fui me vinculando a instituições de ensino, as mais diversas, né? Então, aqui na Nassau, eu ensino cuidado em saúde integral e humanizado, uma disciplina em que eu abordo questões, que eu trago a minha vivência, abordo questões práticas sobre até mesmo sobre o mercado de trabalho e como que o médico ele deve se portar, né, e praticar uma medicina integral e com foco na atenção primária da saúde pública, mas não apenas restrita a isso, né? E fui chamado nessa época para ser vice-coordenador de medicina preventiva também do grupo médico residente, em que eu tenho um vínculo ainda. Eu sou conteudista, faço muito material e sou considerado professor do grupo na área de medicina preventiva. Mas, desde então, eu sempre fui muito interessado em concursos em geral. Porque, veja, minha vida começou com um concurso para trabalhar como servidor público, né, com políticas públicas, né, e depois disso eu fiz vários concursos, né, como alguém interessado em educação, interessado em ensinar médicos ou graduandos em medicina a fazerem concursos, né. E, mais recentemente, com o trabalho no médico residente, eu me especializei um pouco em ensinar para alunos que vão fazer a residência médica, né. Então, a minha trajetória ela tem todas essas particularidades, né? E junto com isso vem a pesquisa, né? Eu gosto muito de pesquisar para ensinar. Eu acho que é fundamental ter esse lado de pesquisador, né? E que é um lado que eu tento praticar também no tempo que me resta, né? Eu terminei esse ano o mestrado na área de biotecnologia e, como eu não me canso de estudar, devo estar começando em breve um pós-doutorado. E aí o pós-doutorado já é na área de saúde e sustentabilidade, né? Eu acho que junto com com as características os problemas da modernidade, né? Entre eles o aquecimento global, as mudanças climáticas, vão surgindo muitas áreas novas de atuação da medicina, né? De pesquisa e também de atuação. E eu vislumbro que, pensando no futuro, né, essa intersecção entre mudanças climáticas e saúde, ela vai ganhar cada vez maior relevância, né? Então, eu acho que são áreas novas, né, são novos paradigmas que vão surgindo, né, como a questão da saúde sustentável, da saúde planetária, e que ainda são pouco incorporadas no dia a dia médico, nos currículos de medicina, na prática médica, né? E eu acho que isso é algo que vai se tornar mais presente no nosso dia a dia profissional e acadêmico, cada vez mais, sabe? E são áreas que são muito abertas para estudo, para bolsas, né? Porque
sempre, né, já entrando na questão de currículo e estudo, né, concurso, o médico ele costuma no Brasil pensar muito aquela trajetória de se formar médico, de fazer um concurso para residência médica, começar a ser residente em uma determinada especialidade e depois trabalhar na sua especialidade, né? Mas a gente tem caminhos que são muito maiores do que isso, né? Você pode se formar médico e querer trabalhar com pesquisa, com ensino. Você pode sair da medicina e fazer um doutorado no exterior em áreas que estão em grande desenvolvimento, né? E você consegue, hoje em dia, os alunos, dependendo da área, se for uma área de pesquisa que seja de ponta, você consegue bolsas de fellowships, de doutorado e de outras modalidades de estudo que são bem generosas para você ter uma experiência de pesquisa, de vida no exterior, né? E que são experiências que fogem um pouco desse lugar comum, né? E eu acho que é importante, quando se é jovem, quando se quer se permanecer jovem, é importante muitas vezes pensar um pouco fora da caixa e explorar outros mundos, né? Outras possibilidades. E aí é um mundo que a gente conhece pouco no Brasil, que é o mundo dos concursos de seleção, ou os processos seletivos, que não deixam de ser concursos, no exterior, né? Que são processos seletivos que têm muitas vezes caminhos bem diferentes dos processos seletivos que a gente vê aqui no Brasil, né? E para médico também, né? Então, acho que durante a nossa conversa eu vou ressaltar essas diferenças, né? E o que é que fazem os concursos, o que é que faz com que você se destaque, né? Fazendo essas provas e comparando com esses processos seletivos que a gente tem também no exterior, inclusive para essas áreas pouco comuns, né? Professor, muitas coisas para abordar, pessoal. Pegue um bloquinho aí, vou fazer o segundo episódio só para falar sobre a tua vida, porque a terceira fala sobre a prova, mas você tem tantas coisas, né, a agregar. Primeiro, assim, eu também fui uma pessoa que recomecei a faculdade, então achei uma pessoa que... Coisa boa, muito bom, muito prazer. Eu vim outra prova aqui em Pernambuco, eu não estudava aqui. Mas aí vim para cá e, assim, o senhor tocou na parte da questão dos concursos, mas eu queria, a princípio, que o senhor trouxesse, assim, o senhor tem uma carreira bem diferente, né? Tipo, com vários aspectos diferentes que a gente não vê muito falar, e que o senhor trouxesse, a gente que já teve aula, teve a oportunidade de ouvir, a gente conhece um pouco da sua trajetória, de alguns casos que o senhor conta, mas para o pessoal que não conhece, assim, o quanto essa trajetória diferente, digamos assim, contribuiu para a sua formação como médico, trabalhar na atenção primária, e que pode ajudar a gente, que vai ser generalista, assim, uma experiência que talvez a gente não tenha no Sudão, por exemplo. Mas como isso impactou no senhor de forma que uma lição que possa impactar na gente também, sabe? Entendi. Massa, Larissa, que bom te conhecer. Então, saber que você reiniciou o curso é ótimo. Eu acho que a vida é feita disso, né? De reinícios, de busca de novas possibilidades, de coragem, né? Já posso dizer de antemão que você deve ser uma pessoa muito corajosa, porque você parar, né, do que está fazendo, parar algo, um caminho que você começou a trilhar para mudar para outro caminho, na maioria das vezes é um sinal de coragem, de decisão, né? E é bacana você assumir esse teu lado corajoso e falar, não, vou mudar o caminho para buscar um caminho melhor, né? Então, eu acho que para a gente exercer a profissão adequadamente, isso vale para todas, mas para a medicina, acho que de maneira especial, em razão de que nós médicos estamos lidando com seres humanos, né, e buscamos juntos construir um bem-estar individual e coletivo, né? Saúde é isso, né? Desde a década de 40, quando a OMS é criada, a Organização Mundial de Saúde é criada, que ela assume a definição de saúde como um completo bem-estar físico, né, que é o bio, né, psico, que é o mental, e o social. Então, o médico ele tem essa função, digamos, de ir em busca desse bem-estar, claro, sempre trabalhando em equipe, né, e esse bem-estar biopsicossocial, essa capacidade que o médico deve ter de buscar esse bem-estar de maneira humanizada, exige do médico a condição dele ser humanizado também, né, dele ser uma pessoa humanizada. E eu não consigo vislumbrar uma pessoa que busca essa humanização do seu trabalho, de si próprio, sem encarar alguém que tem uma trajetória humana, né?
E uma trajetória humana é aquela em que a pessoa se permite viver experiências as mais diversas, né? Viver suas angústias, seus medos, viver seus sentimentos, né? Seus desejos. Então, quando eu olho para a minha vida, né? E vejo minhas experiências em diversos lugares, né? Lidando com diferentes pessoas, diferentes classes sociais e diferentes ambientes, isso ressaltou um aprendizado, né? Na prática, de diferentes características de humanidade, né? Então, ter essas vivências é muito importante, mesmo que não seja a vivência de ir para o Sudão. Poucas pessoas terão essa vivência, é verdade. Mas, sabe, Caetano, né, e Gil, que cantam O Haiti é Aqui, é por aí. Aqui no Recife, a gente vive numa cidade, para a gente trazer para o nosso território, né, territorializando a nossa conversa, a gente vive numa cidade em que mais de 30% da população vive em favelas, vive em comunidades. A gente vive num país extremamente desigual, né? A desigualdade social no Brasil é maior do que a desigualdade social no Sudão. Então, a gente vai encontrar aqui situações de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade que é comparável com muitas que a gente encontra em países como o Sudão, por exemplo, né? Mecanismos diferentes, aqui a gente não tem guerra, mas aqui a gente tem conflitos sociais e tem um histórico de conflitos na formação do país que faz que a gente encontre áreas aqui, pessoas vulnerabilizadas tanto quanto ou mais do que pessoas vulnerabilizadas em países que estão em guerra ou países que a gente lê que são dos menos desenvolvidos do mundo. Então, assim, eu não preciso estar no Sudão para ter contato com grupos vulnerabilizados, para ter contato com a realidade cruel que a gente vive, de muita desigualdade, e que nossa humanidade precisa intervir para mudar essa realidade, né? Se a gente quiser viver num país mais justo e mais humano, né? Não tem como a gente conviver com tamanha desigualdade, não tem como a gente conviver com tamanha carga de racismo, né? Com tamanha carga de misoginia. Então a gente precisa lidar com isso. E a gente só vai lidar com isso se a gente entrar na realidade, na nossa realidade enquanto ser humano e na realidade de onde a gente vive, né? Sair da bolha. Por isso que eu gosto muito da ideia de estimular ou pensar fora do quadrado, de sair da bolha, porque é o que permite que a gente tenha essas vivências que nos humanizam. E é nesse processo de humanização que a gente consegue adquirir, pelo menos, alguns requisitos que fazem com que a gente consiga ser pessoas e médicos mais humanos e humanizadores, né? Essa é a ideia. Professor, assim, diante de uma carreira, né, tão heterodoxa, como o senhor falou, é interessante ouvir isso da sua parte, mas trazendo um pouco mais para a parte do concurso mesmo, que o senhor falou desde o princípio. Nós estamos no 8º período, logo mais estaremos aí no internato, começando a preparação para a residência, e falando especificamente da CSPE agora, que o senhor acredita que tem um embasamento bem interessante para trazer aí para a gente. O que o senhor acha que a gente deve fazer, assim, o pessoal que está ouvindo, para começar? Vai começar a preparação para a residência, tem um foco na CSPE aqui em Pernambuco. O que é que o senhor acredita que é o primeiro passo a se tomar? Bacana, Larissa. Eu acho que essa é uma pergunta boa. Primeiro que é importante dizer que a residência médica é um dos caminhos possíveis, né, e importantes para a gente se formar, ou vocês se formarem enquanto especialistas. E quando eu falo se formar enquanto especialista, eu acho que é importante frisar que trabalhar com atenção primária, ou trabalhar com populações vulnerabilizadas, ou ser um médico que atua na atenção primária, é também um papel para especialista. Tá? Aquela associação de que a atenção primária é o local do médico generalista, e no Brasil a gente tem um problema, porque no Brasil, comparando com os outros, boa parte dos países do mundo, o médico generalista, para a gente aqui, por definição do Conselho Federal de Medicina, é aquele que não tem especialidade, né? Então muita gente associa o generalista a um médico recém-formado. E, primeiro, não é verdade, né? Porque pela própria definição do Conselho Federal de Medicina, você pode ser um médico sem especialidade mesmo com 20 anos de formado. Você seria um médico generalista, mas com 20 anos de formado. Mas trabalhar com a atenção primária, né? E eu estou falando bastante, e vou falar bastante da atenção primária na formação e tudo, porque cada vez mais ganha relevância, tá? A atuação na atenção primária. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde,
ele é um sistema muito recente, de 1988. Né? Então, a gente tem um sistema de saúde que tem o quê? Né? 27 anos. Né? Muito recente para a gente estruturar um sistema de saúde tão grande. E agora, nas últimas 2 décadas, principalmente, é que a gente começou a criar, né, e aumentar a cobertura da assistência primária. E o objetivo do SUS, da atenção primária, é a gente universalizar o acesso à saúde. Não existe outra forma de universalizar a saúde sem fortalecer a atenção primária. E o médico especialista da atenção primária é, por natureza, o médico de família e comunidade. Tá? Então, não é à toa que, já entrando na questão do CSPE e entrando na questão dos concursos para residência médica, não é à toa que a maior parte do número de vagas que surgiram nos últimos 3 anos são vagas de residência em medicina de família e comunidade. Tá? O maior crescimento, acreditem, o maior crescimento de concorrência em vaga, certo? E na CSPE não é diferente, vou mostrar depois uns dados que eu calculei aqui para vocês, é o crescimento da concorrência para ser residente em medicina de família e comunidade. Desculpe interromper. Então, esse é um movimento pensado, estratégico, proposital. Sim, Lucas, é um movimento proposital do governo federal para melhorar a saúde. Né? 80% da população brasileira vive ou lida ou precisa exclusivamente do SUS para ter saúde, para ter atendimento, ações e serviços de saúde. Então, se a gente quer universalizar o acesso à saúde, não vai ser construindo mais hospital e UTI, não vai ser formando mais especialistas para trabalhar no setor secundário ou no nível de atenção secundário e terciário, mas vai ser para criar especialistas, ampliando o atendimento e o número de profissionais médicos que atuam na atenção primária. E o que é esse especialista? É o especialista que resolve 90% dos problemas de saúde. É muito mais barato, veja se não faz sentido isso. É muito mais barato e lógico eu pegar um profissional único, tornar ele especialista em resolver 90% dos problemas, e aí ele vai atender mulher, homem, criança, idoso, em qualquer momento do ciclo de vida, independente do problema, de dor lombar a transtornos de mentais, passando por qualquer outro quadro, independente de sistema orgânico. É muito melhor eu formar esse profissional e distribuir ele lá na ponta, né, do atendimento, lá capilarmente, próximo das comunidades, do que eu formar especialistas em determinadas áreas específicas, né, cirurgia vascular, neurocirurgia, né, sei lá, endocrinologia, que atendem um nicho específico. Essas pessoas vão atender aqueles 10% que o médico de família não conseguiu atender. Então, não só existe uma criação maior de número de vagas para médico de família e comunidade em residência médica, como as principais vagas abertas em concursos públicos para médicos, aí eu estou falando já concurso para você ser servidor público, para ser servidor do Estado, servidor do município, né, servidor federal. A maior parte das vagas abertas são vagas para médico de família e comunidade. Tá? Então, a gente precisa formar mais e distribuir mais esses médicos. Tá? Então, na CSPE, por exemplo, já entrando aqui no comparativo de concursos, eu fiz essa comparação. Eu fiz uma comparação simples entre as vagas de 5 das maiores residências, né, de 2025, no último edital, tá? Que foi o edital 2025, que foi lançado em novembro do ano passado, e comparei com as vagas e o número de inscritos do edital de 2022, que foi 2021. Tá? Então, nesse de 2022 para 2025, né, nesses 4 anos, o número de vagas de medicina de família e comunidade subiu de cerca de 80 para 109, foi um aumento de 27%, mas, pasmem, o número de pessoas inscritas para uma vaga de medicina de família e comunidade subiu de 72 para 280. Então, a concorrência que era 0,84 4 anos atrás, 0,84, ou seja, tinha mais vaga do que inscrito, eram 86 vagas para 72 inscritos. Né? No ano passado, na CSPE, foram 109 vagas para 281 inscritos. Então, a concorrência subiu de 0,8 para 2,5 por vaga. E a tendência é isso aumentar muito, não é? Porque as pessoas estão percebendo cada vez mais que fazer uma residência em medicina de família e comunidade, se tornar especialista em medicina de família e comunidade, é algo que é uma contribuição, né, para o Estado e uma forma de você ter um conhecimento, né, de resolução
muito alta, porque você vai resolver 90% dos problemas de saúde da população que chega e vai te dar muita oportunidade de trabalho. Tá? Então, isso só para comparar, né, o número de vagas de cirurgia geral, o número de inscritos em cirurgia geral subiu 60%. O número de vagas aumentou 18%. Medicina, família e comunidade subiu 27% e o número de pessoas inscritas 400%. Quadruplicou, né, o número de pessoas inscritas. Se a gente for para a clínica médica, né, o número de pessoas que se inscrevem para a clínica médica subiu 35%. Na medicina, família e comunidade subiu 390%. Na pediatria, subiu 94%, até bastante. Mas, veja, ainda é 1/3 do que subiu para a medicina de família e comunidade. Né? Em GO, o número de vagas aumentou 8%, o número de vagas de residência para GO aumentou 8% nesse período de 4 anos, certo? Mas o número de inscritos subiu 1,6 vezes, né? 160%, o que é bastante também, mas vejam, bem abaixo dos 390%. Mas o que é importante também mencionar, Larissa, né, que eu falo como preocupação que vocês devem ter, né, agora que vocês estão próximos do internato médico, é que em todas essas áreas, de cirurgia geral, passando por clínica médica, MFC, obstetrícia e pediatria, que eu peguei essas 5 como, né, porque é onde estão os maiores números de inscritos e vagas, mas em todas elas, o número de vagas que foram criadas é bem inferior ao número do aumento de pessoas que querem fazer essas especialidades. Ou seja, está aumentando muito a demanda pelas vagas de residência e não se está criando vagas na mesma proporção. Então, todas as concorrências estão se tornando muito maiores do que eram. E a tendência é isso crescer muito, porque aumentou muito o número de alunos de graduação. Tá? Em 2024, estimava-se em 280 mil alunos matriculados em medicina. Veja, 280 mil. Esse ano a gente pode ser que ultrapasse 300 mil. Certo? Isso é muito maior do que lá em 2020 eram 200 mil. Então, veja, de 2020 para 2024 passou de 200 mil alunos de medicina para 290, 280 mil. Subiu 80 mil o número de alunos. E em 2020 tinham 38 mil vagas de residência no Brasil, certo? E subiu para 47 mil. Então, aumentou 90 mil alunos de medicina e subiu 9 mil vagas de residência. Então, assim, residência está se tornando, de fato, por isso que quadruplicou praticamente, né, a concorrência para a medicina de família e comunidade. Né? A residência está se tornando um artigo de luxo. Ter uma residência médica é um artigo de luxo. A concorrência está muito grande. Quando eu me formei em 2006, Lucas e Larissa, quando eu me formei em 2006, a concorrência para anestésio era 1,4 por vaga. Certo? Isso em 2006, quando eu me formei, certo? Hoje, a concorrência para anestésio, eu não tenho aqui não a última, mas é acima de 20 por vaga. Percebe? Então, cada vez mais está se tornando mais difícil. Então, o foco, né, eu considero que, apesar de todos esses caminhos heterodoxos que eu mencionei, mas eu considero que se o teu objetivo é se tornar especialista, né, em algo na medicina, eu acho muito importante, porque, veja, mesmo para atuar na atenção primária, eu acho que é fundamental você ser especialista nisso. Essa especialidade é medicina de família e comunidade. É a especialidade que na Holanda, na Austrália, no Canadá, em vários países, lá no exterior, eles chamam de generalista, que é o tal do JP. O General Practitioner, o JP da Austrália, não é o generalista brasileiro. O generalista brasileiro é aquele que não tem especialidade. No exterior, o JP é o médico de família e comunidade. Percebe? No exterior, eles chamam o JP uma especialidade médica. Ele é especialista em quê, o JP? Em resolver a maior parte dos casos de problema de saúde. Resolver o geral. Porque, na verdade, isso é interessante, gente, tocar nesse assunto, porque, veja, muita gente considera a clínica médica como se fosse clínica geral. Não é. O médico, a clínica geral, eu sou clínico geral. Mas veja, o clínico geral, ele não é geral. Eu vou dizer por que não é geral. O clínico geral atende mulher? Desculpe, atende mulher, atende gestante? Não atende gestante, verdade, atende mulher. Atende mulher adulta que não seja gestante, não esteja fazendo pré-natal e não tenha queixa ginecológica. Mas, veja, ele atende criança?
o médico generalista, o clínico geral atende criança, ele não atende criança. Você leva no pediatra. O pediatra é o médico da criança, né? Essa ideia que você tem. Como o ginecologista é o médico da mulher quando ela está lidando com questões do aparelho reprodutivo, né? E questões genitais, etc. Certo? Só que o médico de família e o generalista de verdade, o JP, que é o médico de família, ele atende tudo. Ele é o verdadeiro clínico geral. Percebe? Só que no Brasil a gente tem algumas coisas, por conta das particularidades médicas e da história da medicina no Brasil, a gente tem algumas coisas que não tem em lugar nenhum no mundo. Por exemplo, chamar o clínico médico de clínico geral. Ele não tem nada de geral. Ele atende a uma população bem específica, certo? Que não é geral. Segundo, a gente dizer que generalista é um médico que não presta, ou seja, o que não prestou para fazer uma especialidade. Isso é até depreciativo. Ah, eu sou um médico generalista, isso é depreciativo. Se você for para a Inglaterra, se você for para a Austrália, se você for para a Holanda, dizer que você é um JP, você é visto como um grande especialista médico. Porque é muito complexo você resolver e lidar com 90% dos problemas de saúde. Esse é o verdadeiro generalista, resolve a maior parte dos problemas. É muito complexo ser formado assim, certo? Outra coisa, no Brasil, o que a gente chama, portanto, de clínico geral ou clínica médica é o que no exterior as pessoas chamam de, isso vale para a Europa, isso vale para os Estados Unidos, de médico internalista ou internista. É a internal medicine. O que a gente chama de clínica médica no Brasil é o que praticamente no mundo inteiro se chama de internal medicine. O que é internal medicine? É a medicina de quem trabalha dentro de um hospital. Os estágios de clínica médica, e aí fazendo o link com, né, as oportunidades da residência médica, os estágios de clínica médica são estágios intra-hospitalares. Você não faz ambulatório de pré-natal no estágio de clínica médica, você não faz ambulatório numa UBS, você não faz ambulatório de pediatria. Percebe? Os rodízios de um clínico, de uma residência de clínica médica, são rodízios dentro do hospital. Você é formado para ser um médico de nível secundário e terciário. É UTI e ambulatório de especialidade. Não é atenção primária. Então, quem quer fazer clínica médica precisa ter em mente que você que quer fazer clínica médica, você está fazendo a residência voltada para atendimento de nível de atenção secundário e terciário. Se você quer ser um clínico geral, efetivamente, o seu caminho não é fazer clínica médica, é fazer medicina de família e comunidade, que é fazer o que na Austrália se chama JP, que é o tanto que o ONCA, que é a Sociedade Mundial dos Médicos de Família, é a Sociedade Mundial dos Médicos de Família e médicos generalistas. Tá? Então, resumindo, né, isso que eu falei, o primeiro caminho é você entender bem essas particularidades das residências médicas, entender qual é o foco de trabalho que você quer, porque se teu foco for nível secundário e terciário de atenção, você pode buscar, né, por exemplo, uma residência em clínica médica, ou de pediatria, ou de gineco-obstetrícia. Mas se teu foco for atenção primária, todas essas especialidades que eu citei, elas já não são tão focadas na atenção primária. Elas são focadas em nível secundário e terciário. Então, é importante entender essa divisão de níveis de atenção para você saber onde você quer se situar dentro da medicina. Maravilha. Enquanto o senhor fala, vai surgindo milhares de possibilidades de quando leva essa conversa. Mas antes da gente voltar para essa questão da preparação e dos próximos passos, né, a gente fez uma pergunta sobre o primeiro passo, e eu acredito que é bom a gente continuar nessa caminhada. Mas eu queria insistir um pouquinho nessa questão da medicina de família, já que você explorou bastante, que surgiu aqui, né? Bom, então há uma procura maior e há um movimento proposital do governo federal de aumentar vagas, e entende-se que na intenção de melhorar a atenção primária, mas esse é o único caminho do médico de família, é a atenção primária na atenção pública. Eu, em algum momento, escutei falar sobre um movimento de medicina da família dentro dos planos de saúde, por alguma necessidade. Quais são os campos, então, que essa especialidade, que as pessoas que estão procurando agora com mais intencionalidade a medicina de família têm para explorar? Ótimo. Isso é ótimo também, que é algo para a gente poder divulgar, né? Para quem está assistindo, quem está ouvindo,
que é a ideia de que a atenção primária e, portanto, né, o local preferencial de atuação do médico de família e comunidade, ela não é uma ferramenta ou né, um modelo apenas associado à saúde pública. Não é. Tá? Ela é uma organização de serviços, tá? Que pode se aplicar, sim, no setor privado. Eu conheço médicos de família que fizeram residência, né, em medicina de família e comunidade e que só trabalham para empresas privadas. Não só os planos de saúde estão contratando muito médico de família para organizar uma atenção primária à saúde de cada plano, como várias empresas estão querendo organizar estruturas de atenção primária para os familiares e seus trabalhadores, seus empregados. Então, tem empresas aqui que se juntam, né, várias empresas de um mesmo ramo que se juntam e criam estruturas de atenção primária. O que é isso? É, por exemplo, organizar um serviço de saúde em que, no lugar da pessoa procurar um especialista, em primeiro lugar, por exemplo, está lá no trabalho e aí ficou tendo sinovite ou desenvolveu uma dor lombar, certo? No lugar de procurar um ortopedista, a empresa encaminha essa pessoa para procurar o seu médico de família e comunidade, o seu generalista. Generalista é num conceito europeu, né? General practitioner, que vai olhar para aquela dor de lombar sob seus diversos aspectos, né? Que vão além do sintoma e tentar ser mais resolutivo, mais efetivo, né? Diminui custo, porque a tendência, gente, é que esse médico da atenção primária ele resolva o problema sem grandes gastos, certo? Porque você vai num ortopedista ou vai num especialista e a tendência desses especialistas é de saberem lidar melhor com problemas mais complexos e mais graves. Essa é uma grande diferença. O médico que está acostumado a lidar em atenção secundária e terciária, ele está acostumado no seu dia a dia a lidar com problemas mais graves, problemas mais que chegam até ele quando está mais avançado. Então, a tendência desses médicos é se utilizarem de muitos exames complementares, que na atenção primária a gente não utiliza porque a gente consegue pegar o caso muito no começo. Então, se você vai no ortopedista, é quase que mandatário você sair de lá com a requisição para fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. E a gente não precisa fazer a tomografia em toda a dor lombar. Não existe recomendação, protocolo internacional nenhum para que justifique isso. Então, o médico de família ele significa, sim, diminuição de custo vertiginoso, porque a tendência, e o médico de família aprende a fazer isso, é racionalizar com base em evidências todo o processo de diagnóstico e manejo da doença. Se não tem evidência de que eu preciso pedir um determinado exame, ele não vai pedir. E a tendência na área dos especialistas não médicos de família é o contrário. É de pedir muito exame e muitas vezes não baseado em evidência, mas baseado numa experiência pessoal prévia de que ele lida com casos mais complexos ou mais avançados, seria o termo adequado, porque em termos de complexidade não existe tanta diferença. Tá? Na medicina de família a gente vê casos muito complexos também que não são tão graves, que não precisam de uma abordagem de um especialista. Né? Então, se torna necessária a criação desses espaços de atenção primária nos planos de saúde e nas empresas privadas, Lucas, para a racionalização e a implementação de uma medicina baseada em evidência. E a gente está se perdendo um pouco, se afastando um pouco disso. É muito comum a gente ouvir nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas saírem de um médico em que eles vão sem sintomas para pedir um check-up com 50 exames receitados. E não tem indicação para receitar 50 exames. Não é à toa que os planos de saúde reclamam que estão passando por crises financeiras e por isso estão implantando, né, sistemas de saúde que contam com médicos de família e comunidade. No exterior, por exemplo, para a gente comparar, né, vou citar um exemplo aqui. Recentemente eu estive na Noruega para também estudar o sistema de saúde norueguês no ano passado e fiquei sabendo que na Noruega, quando uma pessoa ela sente algum sintoma e procura um médico, ela obrigatoriamente tem que procurar um general practitioner, tem que procurar um médico de família e comunidade. Lá, as pessoas têm planos de saúde pagos, né, pelo empregador, pelo Estado, etc. Se ela procura um especialista direto, certo? Mesmo pelo plano, se ela procura um especialista direto, né, e não procura um médico de família, essa consulta é cobrada, mesmo ele tendo plano de saúde. É cobrada à parte, como se fosse uma consulta particular.
Mas se ele procura um médico de família, primeiro, não é cobrado à parte. Já está incluso no plano. Então, existem regulamentações próprias que obrigam as pessoas, mesmo com plano de saúde, a procurarem obrigatoriamente primeiro. Elas são desencorajadas a procurar um especialista. E o especialista que recebe uma pessoa que não tem indicação, ele fica chateado. Ele não gosta, não. Ele não gosta, porque ele está ali para fazer a função dele, que é atuar no setor secundário e terciário. Chega um caso de dor lombar, que é nível primário, ele pergunta, mas por que você veio para mim? Porque lá eles entendem o papel do que é ser um especialista de setor secundário e terciário. No Brasil, a gente tem um costume histórico, como foi sempre, o atendimento de saúde sempre foi muito hospitalocêntrico, né? Ao longo de toda a história do Brasil, sempre foi muito privatizado, né? Hospitalocêntrico. A gente costuma ao contrário. A gente pensa primeiro no especialista. E a gente acha que o médico de família ele fica relegado ao setor público para pessoas pobres. É médico de pobre. Porque o rico tem o poder de procurar um especialista. E isso é uma lógica que não existe em nenhum lugar do mundo. Nos países mais ricos, com as pessoas mais ricas, é nesses países que as pessoas são desencorajadas a procurar um especialista de nível secundário e terciário, percebem? Então a gente inverte uma lógica pela nossa cultura. E essa cultura está mudando, né? Essa cultura está mudando. Então, quando você me pergunta, e a gente debate sobre essa realidade nova, né, emergente, de que os médicos de família estão atuando no setor privado, em plano de saúde, já mostra esse novo paradigma de a gente recuperar o lugar que esse médico de família deveria sempre ter tido, né? Como sendo o primeiro passo, o filtro inicial. E todo mundo vai precisar de ser um médico de família. Quais são os ouvintes aqui que têm médicos de família? Né? A gente tem médico de família. Né? No Brasil, de maneira geral, quem tem plano de saúde não tem médico de família ainda. Você vai para a Holanda, foi um dos países que eu visitei, se você tem um problema de saúde, né, eu entrevistei uma brasileira que precisava trocar o DIU. Ela ligou para o plano de saúde dela, certo? Que lá tem um sistema muito parecido com o da eu falei Noruega, mas queria me referir à Finlândia. Mas são países muito próximos. Lá na Holanda tem o mesmo sistema da Finlândia, que é todo mundo tem plano de saúde, certo? Não é feito o SUS brasileiro, que existe um sistema público que é totalmente gratuito. Lá não, lá existe um sistema público, mas que você precisa pagar um plano de saúde para ter acesso. É um valor quase que simbólico, mensalmente. Né? Quem não tem condições de pagar, o próprio Estado paga, então se torna gratuito nesse sentido. Né? Mas uma das regras lá era que ela não podia ter consulta com a ginecologista para trocar o DIU. Ela foi obrigada a entrar na página do plano, a página do plano dizia assim, olha, você vai procurar uma JP, que é a médica de família, ou médico de família da sua área. Ela colocou o CEP, o próprio plano mostra quem são os JPs daquele CEP, ela escolheu a médica que ela conseguiu marcar a consulta mais próxima, certo? E foi nessa consulta. E foi a JP dela que trocou o DIU dela. Certo? Isso eu estou falando, gente, da Holanda, pessoas que têm muito dinheiro, uma renda per capita muito maior que a nossa. Então lá eles já têm introjetada a ideia de que para eu ter um atendimento médico, eu vou passar primeiramente por um JP. E isso é ter acesso ao benefício da saúde. Aqui não. Nenhum país do mundo, gente, na Alemanha, que é o país mais rico da Europa, ninguém consegue ter acesso a um ortopedista com menos de 6 meses, gente. Porque você precisa resolver seus problemas no JP e se precisar encaminhar para o ortopedista, para uma cirurgia eletiva, por exemplo, você espera em média 6 meses para ser atendido por um ortopedista. Claro, se não for de urgência. Se for de urgência, o caminho é outro, mas estou falando de situações não de urgência. Se demora 6 meses aqui, você sente uma dor lombar, vai marcar sua consulta com o ortopedista. E aí você sai de lá com ressonância magnética para fazer, com tomografia para fazer. Veja, um país que já não tem tanta riqueza quanto esses países que eu estou citando, está desperdiçando dinheiro e provocando iatrogenia, né, gente? Porque se eu faço tomografia e ressonância sem necessidade, eu estou procurando doença e estou achando doenças que eu não deveria achar, porque não faz diferença do ponto de vista de saúde eu achar determinadas coisas que eu não precisaria achar. Por exemplo, se eu pedir tomografia para todos vocês, para todos os ouvintes aqui, 1/3 de vocês vão ter uma hérnia de disco. Só que a maioria de vocês não vão nunca sentir nada dessa hérnia de disco. É um achado de exame. Agora, se você sabe que tem uma hérnia, tenho certeza, Lucas, que no dia seguinte que você for para a academia, você começa a sentir dor. Não é assim? Então, poxa, se eu pedir um ultrassom de tireoide
de todo mundo, 1/3 vai ter nódulo de tireoide. E se você encontra o nódulo de tireoide, muito provavelmente daqui a pouco está fazendo tireoidectomia. E não precisava descobrir isso. Porque a maior parte desses nódulos, 90% ou mais, são nódulos inofensivos. Não preciso saber que eu tenho, mas se eu souber que eu tenho, aí vai fazer biópsia, aí vai tratar. E tudo isso é iatrogênico. Fazer isso é você ir contra as ideias da prevenção quaternária, né? Que é a ideia de prevenir a iatrogenia. E o médico que faz isso muito bem, porque ele é treinado para isso, é o médico de família e comunidade. Prevenir a iatrogenia, deixar de pedir exames que não são necessários, né? Então, voltando para a questão da residência, toda essa lógica que eu estou te falando de encarar a medicina de maneira mais sustentável, criando espaços de atenção primária, seja no setor público ou no setor privado, isso está se reverberando nos concursos de residência e nos concursos públicos para médicos. De que forma? Olha, precisamos de mais médicos de família, vamos aumentar a quantidade de vagas, vamos criar estímulos para as pessoas fazerem medicina de família e comunidade e vamos abrir mais vagas de setor público com essa característica. Os últimos concursos que a gente teve aqui na região metropolitana do Recife, por exemplo, o maior número de vagas eram para médicos de família e as melhores remunerações eram para médico de família. As melhores remunerações eram para médico de família, certo? E isso a gente vê no CSPE as pessoas fazendo. Um estímulo, por exemplo, que se dá para a pessoa fazer, estímulo do governo federal, para a pessoa fazer a residência de medicina de família e comunidade, por exemplo, é dar uma bonificação de 10% na nota da residência, né? Isso é importante que todo mundo saiba, né? Todo aluno de medicina saiba que a conclusão de uma residência médica em medicina de família e comunidade te dá 10% de bônus para você fazer qualquer outra residência médica. Tá? E 10% de bônus num contexto de grande concorrência, que só vai ampliar, faz uma diferença tão grande, Larissa. Hoje em dia, não se pode abrir mão disso. Né? Professor, já que o senhor comentou sobre a questão da sede, eu queria trazer aqui, o senhor que conhece, que está dentro aí desse universo, alguns aspectos e particularidades da banca, assim, que o senhor acredita que a gente precisa conhecer, de modo geral, a visão de quem está dentro mesmo, para a gente que vai fazer a prova daqui a uns anos. Tá. Primeiro, eu queria esclarecer que eu não estou dentro da CSPE, senão não estaria nem podendo aceitar fazer esse podcast, né? É uma banca muito séria, né? E quem faz parte da banca não se expõe para conversar sobre o concurso, né? Mas veja, eu estou dentro realmente da educação voltada para residência médica. Primeira coisa, é importante saber que a tendência de qualquer programa de residência médica no Brasil é ser incorporado pelo ENAMED, né? Que é o novo nome do ENARE. Então, o Ceará, por exemplo, né? Que tem o SURSE, que é o CSPE do Ceará, né? Que é o Processo Seletivo Unificado para a Residência do Ceará, que acho que é o maior do Norte e Nordeste, rivaliza com Pernambuco, né, em termos de quantidade de vagas, etc. O SURSE já não existe mais. A partir desse ano já vai ser o ENARE. Tá? E a tendência é que a CSPE também seja incorporada ao ENARE. Tá? Então é importante que não é mais ENARE, vai se tornar esse ano o ENAMED, que é uma junção do ENADE com o ENARE. Tá? Você se inscreve, todo aluno de medicina obrigatoriamente vai ter que fazer o ENADE, e aí na inscrição para o ENADE, que é gratuita, você tem a opção de marcar que você também quer aproveitar a sua prova do ENADE para valer para a residência médica. Ao clicar nisso, você paga uma inscrição, certo? E você passa a usar essa prova antigo ENADE tanto para o ENAMED tanto para entrar na residência quanto para avaliação do curso médico, certo? Então, isso vai fazer com que aumente muito o número de pessoas fazendo o ENARE. Concorda? Porque todo mundo vai ser obrigado a fazer o ENARE. O antigo ENARE, né? Todo mundo vai ser obrigado a fazer porque ele vai assumir os papéis também do ENADE, que é uma prova obrigatória para quem está saindo do curso de medicina. Então, como todos vão ser obrigados a fazer, a quantidade de pessoas que vão usar a nota para concorrer para a residência, vaga de residência, vai aumentar muito. Ao aumentar muito a demanda pela prova de residência do ENAMED, isso vai fazer com que o ENAMED ganhe uma relevância grande. E aumentando a relevância do ENAMED, porque praticamente todos os alunos estarão lá fazendo, mais bancas de concurso vão querer usar a nota do ENAMED para preencher suas vagas. Porque assim eu preencho com pessoas mais capacitadas, eu preencho de maneira mais fácil, não vou ficar com vaga ociosa, vou ter toda a estrutura de concurso me acobertando, né?
Então, a tendência é que a CSPE também seja incorporada. Não sei em quanto tempo, né? Não sei, mas mesmo que a banca hoje chegasse aqui e dissesse não, a gente não vai entrar, não. Mesmo assim, eu ia manter esse meu discurso. Por quê? Quando eu fiz o Enem em 99, eu fiz o Enem na época que o Enem era facultativo e servia apenas para avaliar as escolas, né, de segundo grau. Mas logo depois que ele começou a substituir as provas vestibulares, né, eram pouquíssimas adesões. A UPE não aceitava Enem, a UFPE não aceitava Enem, certo? E aos poucos o Enem foi ganhando cada vez mais relevância, hoje praticamente em todas as universidades do Brasil. Quando eu fiz faculdade de medicina, para entrar lá em Londrina, eu tive que ir lá para Londrina fazer prova lá. Não existia Enem. Eu tentei também Campinas junto com a UEL. Quando eu fui fazer a primeira fase de Campinas na Unicamp, eu tive que ir lá fazer na Unicamp. Eu fiz prova. E aí tive um problema, porque eu queria ou Campinas ou UEL, e aí, por alguma coincidência do destino, a segunda fase de Campinas bateu no dia da prova da UEL. E eu tinha que escolher uma das duas. Veja a confusão que era. Custo de viagem, custo da prova, choque de datas. E quem era prejudicado, muitas vezes, era a própria universidade, que deixava de ganhar um bom estudante porque esse estudante não podia fazer a prova. Entende? Então, o evento do Enem foi se tornando cada vez importante, né, ao longo do tempo, e aceitando cada vez mais faculdades, né, que usavam a prova do Enem como seu processo seletivo admissional. O mesmo vai acontecer, está acontecendo com o Enari. Né? Eu até fiz aqui os cálculos. Na primeira edição do Enari, que foi em 2020, foram 9 instituições. Na quarta edição, que foi em 2023, foram 92. No ano passado, foram 127. A tendência é cada vez ser mais. E eu acredito que o CSPE vai entrar, porque ele não vai conseguir ficar fora disso. Certo? E aí, a primeira coisa importante é saber que o Enari, esse ano, ele pela primeira vez, ele abdicou, ele cancelou a prova, a parte da prova que era a pontuação do histórico escolar. Né? Não, a partir desse ano, o Enari não vai ter mais esses 10% da nota advindos do seu currículo de estudante de medicina, seu currículo médico, que quando você for fazer propriamente você já vai ser médico. Né? O CSPE, tudo indica que ele vai manter ainda 10% da nota vindo do histórico escolar. Tá? Não é certo que o ENAMED vá manter também sem esses 10%. Eu entrei em contato com membros da Comissão Nacional de Residência Médica para saber o que tinha acontecido, e o argumento que eles dão é que a quantidade de fraude de certificados era muito grande. Então, foi uma decisão com base na ideia de que eles não tinham capacidade de pessoal até. O custo seria muito grande se eles tivessem que confirmar a autenticidade de todos os documentos que eram enviados. Né? Imagine que você tem 3 mil vagas. Né? No ano passado, foram 4.800 vagas de residência, de 127 instituições. Imagina a quantidade de pessoas inscritas para essas vagas, né? Mandando dezenas de documentos. Eles não tinham condições de processar. O CSPE deve manter, tá? E é importante que o aluno de medicina ele entenda como funciona essa pontuação do histórico escolar para fazer um planejamento acadêmico. Porque para você conseguir a pontuação máxima do histórico escolar na prova do CSPE, você tem que, desde o primeiro ano de medicina, estar focado em obter essa pontuação. Porque se você deixar isso para o final do curso, você não vai conseguir, ou provavelmente você vai se prejudicar, para conseguir, você vai prejudicar os estudos para a prova. Né? Então, é importante você conhecer quais são esses critérios e se planejar academicamente desde o primeiro ano de medicina para conseguir essa pontuação do histórico escolar. O que vai acontecer especificamente com a ENAMED é que a banca vai se manter sendo a FGV, certo? Que era a banca do Enari, então a gente consegue ter bastante informação porque a banca é da FGV. Então, quem for fazer na MED, por enquanto, é mantida a banca FGV. Tá? Quem organiza a ENAMED é a EBSER, né? Que é a Empresa Brasileira de Serviços e Recursos Humanos em Saúde, que é a empresa que organiza, né, que gerencia os hospitais universitários. Né? Então, a EBSER ela organiza esse concurso, né? Tanto que as 9 instituições iniciais no primeiro ano do Enari foram 9 hospitais universitários, e depois foi expandido para as outras universidades, os outros locais, né, com vagas de residência. Mas a banca
contratada, né, pela EBSER para fazer esse concurso, que antes era o INEP, passou a ser o FGV, né, desde o concurso passado. Então, a gente já tem várias provas então dá para você seguir um caminho que seria o caminho tradicional, né, de você focar no estilo de questões daquela banca. E a gente consegue conhecer mais ou menos o estilo de questões da FGV. E uma coisa muito forte que a gente vê, né, como tendência é crescer, são questões voltadas para a realidade da atenção primária à saúde. Certo? Essa tendência de crescimento da APS por estímulo do governo federal, e a EBSER é uma empresa vinculada ao governo federal, né, faz com que a tendência das provas elas puxarem para a compreensão do funcionamento e da lógica de tratamento da atenção primária à saúde. Então, a prova do ENAMED, como foram as últimas provas do ENARE, são provas que tratam muito da medicina de atenção primária, sabe? Da medicina de família e comunidade, da medicina baseada em evidência, tá? E eu acho que essa tendência é de isso se fortalecer. Professor, agora uma dúvida que eu acho que muita gente tem, porque é uma dúvida que às vezes aparece também na minha cabeça, em relação aos médicos que vão se formar na metade do ano, e a prova é só no final. Sim. O senhor acredita, assim, considerando o aumento da concorrência e tudo isso que a gente viu, a questão do aumento das vagas, que esses médicos que vão fazer a prova vão ter esses 6 meses ali, que já terminou a faculdade, vai estar trabalhando. O senhor acredita que é ideal começar o estudo para a prova já no primeiro momento ali no internato, pegar os 2 anos, depois acrescentar esses 6 meses, ou então conhecer ali no internato um pouquinho e deixa para fazer os 2 anos de preparação, assim, para fazer um ciclo completo, digamos assim? Eu acho que quanto mais cedo o aluno ele começar a estudar para a residência médica, melhor. Né? Eu acho que o ideal é ele conseguir incorporar uma rotina de estudo, né, para a residência médica desde o momento que ele entra no internato médico, né, desde o 5º ano, tentando, obviamente, não prejudicar o internato médico. Ele precisa focar no internato médico, né, sair bem é um momento importante da carreira dele, ou do aprendizado dele, mas tentando estudar para o internato já com foco em residência. Né, você consegue. Se você está fazendo o estágio de endocrinologia, por exemplo, você consegue estudar endocrinologia como se fosse para fazer a prova de residência, e isso vai te beneficiar no internato também. Então, acho que o grande desafio é colocar essa rotina em paralelo, mas tendo em mente já o foco da residência médica que você quer fazer. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Quanto antes, melhor. Show de bola. Vamos sair daqui, trocar todas as provas e começar essa preparação quanto antes. Professor, infelizmente, nós batemos o nosso tempo e nossas limitações técnicas nos obrigam a encerrar esse papo. Ok. Mas eu acho que é de vontade sua e da equipe também que a gente faça outros papos para tentar conversar sobre todas essas coisas que surgiram, porque foi muito interessante. Queria lhe agradecer pela disponibilidade, por aceitar esse convite e já lhe fazer novos convites. E assim que a gente puder, a gente quer receber de novo para continuar essa conversa. Pronto, vamos sim. Vai ser ótimo. Muito obrigado. E se tiverem dúvidas, gente, tentem me escrever, os ouvintes, podem me escrever, me procurar nas redes sociais, que eu respondo com o maior prazer. @Danilo Coelho MD, de médico, MD, né? E pode me procurar lá e eu vou estar sempre à disposição, Lucas e Larissa, para o podcast aqui, para as atividades na SAL. Sucesso para vocês. Não saia sem deixar a sua curtida, sem deixar o seu comentário. Se você está nas plataformas de áudio, deixa 5 estrelas, foi tão bom o episódio. Mas deixa aí sua avaliação, deixa seu comentário e manda esse episódio para todos os seus colegas, né? Todas as pessoas da área de medicina que vão se beneficiar de escutar essa conversa. Até o próximo. Tchau, tchau. O podcast Juntando os Pontos é uma realização Uninasal Boa Viagem. Participaram deste episódio Dr. Danilo Coelho, Lucas Andrade e Maria Larissa Melo. Produção: Aline Duarte, Jamile Macias, Karine Henriques, Kaline Barbosa, Larissa Melo, Ana Beatriz Teixeira, Valentina Vasconcelos, Nicolas Cavalcante e Lucas Andrade. Edição: Nicolas Cavalcante e Lucas Andrade.